Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Estamos aqui de volta agora no programa TVRC News. Venha para cá, chegou aqui, dê o teu gostei, compartilhe o link, ajude a gente a trazer mais trabalhadores, mais trabalhadoras para cá. Nosso querido Gilmar Mauro, que o professor Maxwell Silva convidou, vai ficar para uma data ainda a ser marcada agora no próximo mês de janeiro, tá bom? Gilmar Mauro, grande companheiro do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, do MST. Repito, Gilmar Mauro fica para janeiro nosso bate-papo aqui no canal com ele, tá bom? Nosso querido professor Maxwell Silva vai remarcar. Vamos começar aqui, nós temos vários pontos importantes. Nós colocamos uma notícia muito importante sobre a denúncia da PGR, a denúncia do Bolsonaro pela PGR. Tá? Já tem até data, então fique aí até o final, porque a gente vai trazer uma novidade sobre isso. Fique aí, tá bom? Vamos começar com a Argentina. A Argentina, como você sabe, trabalhador e trabalhadora do Brasil, é governada pelo Javier Milei, um extremista de direita. Olha a situação da Argentina com o governo desse cara. Além disso que eu vou mostrar, a Argentina está passando por um aprofundamento da miséria, que é algo que chama a atenção do planeta. E ainda tem gente aqui no Brasil que elogia. A Globo, a revista Veja, o Estadão, a Folha e o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas fez elogio, se não me engano, ontem ou foi hoje, ao Javier Milei. Eu vou repetir. A Argentina nunca, na história daquele país, chegou a um percentual de pessoas em situação de miséria como está hoje. E o Tarcísio de Freitas elogiando. Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas ele está fazendo um governo neoliberal, ele está aprofundando as políticas neoliberais. Cortes de gastos em tudo quanto é canto, principalmente na área social, para poder ter dinheiro para pagar os ricos, para poder vender o patrimônio público que ainda resta da Argentina. Mas olha essa notícia que vem de lá. Olha aqui. Ó. Deixa eu colocar. Está lá na Fórum, o site da revista Fórum. América Latina. Na Argentina, de Milei, agora a placa dos carros é feita de papel. Que isso, cara? Você está com brincadeira. Está aqui na matéria. Desde 2023, a Argentina enfrenta falta de placas para veículos novos e de reposição, causada por um corte de gastos do governo Javier Milei. Para contornar o problema, foram autorizadas placas provisórias em papel, válidas por 180 dias, permitindo a circulação de veículos até a normalização do abastecimento. Agora, será emitido certificado de documentação de domínio com dados do proprietário e veículos, além das patentes provisórias. O certificado possui códigos para validação por autoridades de trânsito e aduana na Argentina e países vizinhos, garantindo a autenticidade em saídas temporárias. Tá? Em 2023, o governo Javier Milei cerrou a Casa da Moeda dentro do programa de aprofundamento neoliberal, responsável pela produção de notas, mas também das placas de carro, e busca um novo fornecedor para solucionar o déficit. O Brasil não aceita. A placa provisória de Milei não será aceita no Brasil, um dos principais destinos turísticos dos argentinos. A Polícia Civil de Santa Catarina
Não há regulamentação na legislação brasileira que permita o trânsito de veículos com placas provisórias. Portanto, caso a patente provisória seja parada, o veículo ficará apreendido até que seja regularizado. A polícia brasileira não reconhece placas de papel. Então, veículos que circulam nessas condições nas rodovias federais, infelizmente, serão parados, disse a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina em nota. Então, está aí a notícia. Na Argentina de Milei, agora a placa dos carros é feita de papel. Provisoriamente, 180 dias, 6 meses, mas de papel. E o Brasil não vai aceitar. O Brasil, que é um dos destinos mais importantes dos turistas da Argentina. Agora, professor levando porrada. Que é isso, Gilbert? Professor levando porrada. Aí em São Paulo, também em São Paulo, a gente vai já mostrar São Paulo. Né? Vamos mostrar a Câmara Municipal de São Paulo ferrando com os servidores municipais. Mas antes disso, nós vamos mostrar para vocês um vídeo de Belém do Pará. Na Assembleia Legislativa do Pará, a polícia militar batendo, atirando bombas de borracha em professores e professoras. Olha isso aqui. Tá? Olha que covardia, né? Tá aqui, ó. Hoje, dia 18, professores e servidores do Estado foram recebidos com balas de borracha e spray de pimenta pela PM em ato em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a LEPA, em Belém do Pará. O motivo da manifestação foi a votação em regime de urgência do PL 729/2024 do governador Helder Barbalho, do MDB, aprovado pelos deputados durante a 36ª sessão ordinária da Casa. Na manifestação, 2 professores foram atingidos com balas de borrachas, sendo um deles no rosto. Eles precisaram ser socorridos por agentes do Corpo de Bombeiros. Em vídeo divulgado nas redes sociais, outros manifestantes passaram mal e foram ajudados por servidores, tá? Gilbert, eu acho aonde isso? Lá no Brasil de Fato, tá? No Instagram do Brasil de Fato. Tem que fazer o fato. Tem que fazer o fato. Covardia, né? PM do Helder Barbalho, do MDB, atacando os professores e professoras que estavam num ato pacífico em Belém do Pará. Então tá aí. E para você se aprofundar e entender melhor, procure o Brasil de Fato. Lá no Instagram do Brasil de Fato, você vai encontrar mais informações sobre esse ato. Vamos agora para um novo tema. Vamos falar agora de economia. Depois a gente vai mostrar um vídeo lá da Câmara Municipal de São Paulo. O prefeito eleito, Ricardo Nunes, fazendo as suas maldades. A gente vai já mostrar. Só que antes nós vamos falar sobre economia no Brasil. Vamos falar de uma matéria aqui com o ministro Fernando Haddad. Antes eu quero pedir para vocês, por favor, dê um gostei, compartilhe o link. Como eu sempre falo para vocês, esse trabalho aqui é um trabalho coletivo. Sem vocês não tem como ele andar. Por isso que eu agradeço a toda hora. Fica até chato, mas eu fico agradecendo toda hora a cada um e cada uma. Muito, muito, muito obrigado. Compartilhe o link para a gente trazer mais trabalhadores para cá. Daqui a pouco a gente vai preparar a live de amanhã. Amanhã cedo, eu, vocês e a Michele e Amanda. Michele e Amanda, amanhã, 6 horas da manhã, quinta-feira. Tá bom? Olha aqui essa matéria importante. Né? Olha aqui, ó. Está lá também na Fórum. Terrorismo econômico. Haddad rompe silêncio sobre ataque especulativo e alta do dólar. O ministro da Fazenda concedeu uma coletiva de imprensa
onde falou sobre a questão cambial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma coletiva de imprensa no dia de hoje. Na entrada do ministério aos jornalistas, Haddad falou sobre a suspeita de especulação cambial em torno da alta do dólar e como tem acompanhado tal situação. Há contatos conosco falando em especulação, inclusive jornalistas respeitáveis falando isso. Eu prefiro trabalhar com os fundamentos, mostrando a consistência do que nós estamos fazendo em proveito do arcabouço fiscal para estabilizar isso, iniciou Haddad. Em seguida, o ministro da Fazenda não descartou a existência de ataque especulativo. Pode estar havendo ataque especulativo. Não estou querendo fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com fundamentos. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central, afirmou Haddad. Posteriormente, Haddad afirmou que está em contato com agentes do sistema financeiro e que acredita que o dólar vai se acomodar. Eu tenho conversado muito com as instituições financeiras. A previsão de inflação para o ano que vem, a previsão de câmbio para o ano que vem, até aqui nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que os especuladores estão fazendo. Disparou o ministro, né? E vocês ficaram sabendo do ataque que o Brasil sofreu e está sofrendo da Faria Lima, né? Através de fake news contra o Galípolo. Vocês sabem, né, acompanharam aqui do canal. Eu vou mostrar para vocês um pouco disso aqui agora, nessa parte da matéria, né? Na parte da matéria. E no próximo bloco, na próxima matéria, nós vamos mostrar uma fala do ministro Pimenta, falando sobre esse mesmo tema. Olha aqui, ó. Nesta terça-feira, o dólar teve nova alta, no dia de ontem, chegando a 6,20, o que fez com que o Banco Central precisasse intervir duas vezes e injetasse 2,015 bilhões de dólares para conter a alta da moeda dos Estados Unidos da América. Olha aqui, ó. A estranha movimentação da moeda estadunidense chamou a atenção de alguns analistas econômicos que não identificavam fatores para o dólar continuar em alta. Uma dessas figuras a chamar a atenção para a estranheza do cenário foi a jornalista Miriam Leitão. A gente vai colocar um vídeo dela falando já, que levantou a suspeita de uma possível especulação cambial em curso. Algumas horas depois, o portal Brasilia Journal revelou que um perfil do X, no antigo Twitter, chamado Insiders Capital, criado em agosto deste ano, com 3.500 seguidores, publicou uma série de declarações atribuídas ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os tweets foram publicados por volta das 11 horas e atribuíam a Galípolo as seguintes declarações. Abre aspas. A alta do dólar é artificial, fecha aspas. Não acho cenário preocupante. A meta do BC é levar a moeda estadunidense para R$ 5,00 em 2025. O novo presidente do Banco Central nunca disse essas frases, mas isso não impediu que outros perfis vinculados ao mercado financeiro replicassem a fake news. Galípolo não teve agenda pública nesta terça-feira, no dia de ontem. Seu único compromisso foi uma reunião com o Standard & Poor's nas dependências do Banco Central. E está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Isso aqui que eu estou mostrando agora para vocês foram os posts criminosos no antigo Twitter, atual X, desse perfil que tem 3.500 pessoas seguindo. Está vendo aqui, ó? Insiders Capital. Está vendo aqui, ó? A economista Natália Rodrigues de Oliveira é cotada para compor o novo quadro do Banco Central em gestão de Galípolo. Está vendo? Ó? Galípolo, a moeda dos BRICS nos salvaguardaria da extrema influência que o dólar exerce no nosso mercado. Está vendo? Ó? Várias frases, tá certo? Creditadas ao Galípolo, e o Galípolo nunca disse essas frases. Não falou nada no dia de ontem, terça-feira. E o pior, gente, que quando esse Insiders Capital postou isso aqui foi repostado, foi replicado, foi compartilhado por outros perfis do sistema financeiro brasileiro. Isso aqui é uma especulação, é um crime, é um ataque contra o Brasil, Isso aqui tem a Faria Lima por trás, como tem muita gente falando. Tá vendo aqui, ó, o JH Fonseca, Galípolo,
A meta é fazer a moeda estadunidense retornar aos R$ 5 ainda em 2025, tá vendo? Ó? O presidente do Banco Central começa mandato, tá vendo? Ó? Isso aqui nunca foi dito pelo Galípolo, mas esse cara aqui, ó, JH Fonseca, tá replicando, tá vendo? Replicando. Mises Capital, replicando, tá vendo? Contexto adicionado pelos leitores. Então tá aqui, ó. E aqui, o Zeca Disseu, ó. Abrir inquérito contra a chamada Faria Lima, a fim de identificar quem são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela prática de possíveis crimes contra o mercado de valores imobiliários, especialmente por meio da manipulação do câmbio. Tá aqui, ó. Isso aqui é o Zeca Disseu. E aqui, um pouquinho da fala da Miriam Leitão na Globo News. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Né? O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório. Então, a Miriam Leitão diz que não tem cenário, não tem explicação para essa alta do dólar. É pura especulação. Deixa eu colocar uma outra matéria sobre isso, que comprova, ou pelo menos ajuda a gente a entender que parece ser realmente uma especulação do grande capital financeiro no ataque ao governo do Lula. Olha aqui, ó. Governo Lula denuncia golpe especulativo com alta do dólar. Abre aspas. Crime de lesa pátria. Olha aqui, ó. O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, foi às redes nesta quarta-feira, no dia de hoje, denunciar um golpe em andamento com as especulações do mercado que fizeram o dólar romper a barreira dos R$ 6, mesmo com 2 leilões da moeda estadunidense feitos pelo Banco Central no dia anterior. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir, afirmou Pimenta. Está aqui o vídeo do Pimenta, tá? Olha aqui, é muito sério. O Brasil está sendo atacado. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como esses que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa, e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. É o que eu sempre digo aqui nesse canal. Eles querem porque querem fazer o Lula sangrar, que o governo não dê certo, estão impondo ao governo uma agenda difícil para um governo de esquerda administrar, porque tira, ou pelo menos reduz direitos de trabalhadores, como o caso, por exemplo, especificamente do BPC. Então, é um problema, né? É um problema seríssimo. Eles querem porque querem que o Lula seja derrotado em 26, vão colocar aí um Tarcísio ou um outro candidato qualquer que possa arrochar a vida do povo, romper
ou acabar completamente com essa política de valorização real do salário mínimo. Eles vão fazer uma reforma administrativa, eles vão fazer mais entregas do patrimônio público com aprofundamento das políticas neoliberais no Brasil. É isso que eles querem. Derrubando o Lula, as portas se abrem para eles colocarem um governo de extrema-direita ou de direita para fazer as políticas neoliberais que o grande capital financeiro especulativo que explora o povo, que explora o país quer. É isso que eles querem. O objetivo deles é exatamente esse. Eles não querem nenhum tipo de política econômica, financeira, tributária, que tribute os mais ricos. A proposta do governo Lula de tributar um pouquinho mais as pessoas que ganham acima de 50 mil reais por mês, eles não querem de forma nenhuma isso. Na mesma toada, eles são contra a isenção do imposto de renda. São contra, por incrível que possa parecer, estão contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Aquela entrevista do Lula na Globo, eles cortaram, editaram e tiraram exatamente a parte que o Lula fala sobre essa questão da isenção do imposto de renda e critica os mais ricos no Brasil. É o que eu sempre disse em todos os vídeos, em todas as lives. Isso que vocês estão vendo é apenas uma face, uma parte minúscula do monstro que é a chamada elite brasileira, a elite mais perversa da história do planeta. Não tem nada mais perverso do que a elite brasileira. Não tem nada mais perverso do que a elite brasileira. Essas duas matérias que eu coloquei comprovam, reforçam isso que eu tenho dito aqui no canal. Vou mostrar para vocês agora o Boulos falando sobre esse mesmo tema. E o Boulos foi muito didático. Por favor, preste atenção. Olha aqui, ó. Se você olhar frio os dados econômicos, você vê o menor índice de desemprego da série histórica, você vê aumento da renda do trabalhador, você vê crescimento de 3% do PIB, você vê um cenário econômico muito bom, inflação controlada, menor do que estava no governo Bolsonaro. Agora, olha o dólar, você tem uma especulação financeira, um cerco da Faria Lima ao governo do Lula, querendo quase que impor goela abaixo do governo a agenda que não foi vitoriosa nas urnas. O cenário do governo Bolsonaro não era um cenário de crescimento, não era um cenário de estabilidade no país, e a Faria Lima estava com o governo. Paulo Guedes era ministro da Fazenda. Puro suco da Faria Lima. Então, lógico que o dólar não é... Você tem fatores internacionais. Você tem, por exemplo, hoje uma desvalorização cambial, você vai ver na moeda da Austrália, da moeda da Turquia, que nos últimos meses e semanas também tem sofrido uma desvalorização cambial. Tem fatores internacionais. Agora, você pegue a situação econômica e fiscal do Brasil, não há justificativa para uma subida nesses termos do dólar. Se você olhar frio os dados econômicos, você vê o menor índice... Didático. Nós vamos baixar esse vídeo e vamos colocar no nosso Instagram. Você pode ir lá no Instagram do canal TV Resistência Contemporânea, pegar o vídeo e mandar para teus amigos e amigas. Essas duas notícias que eu mostrei, mais esse vídeo do Boulos, comprovam que o Brasil está sob ataque da Faria Lima, sob ataque dos rentistas, dos especuladores, dos exploradores do povo. E como disse o Boulos de forma muito tranquila, tranquilaço, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro provocou um rombo, o Boulos não falou isso, eu que estou falando, de quase 800 bilhões de reais. Quase 800 bilhões de reais em 4 anos. O governo Lula 3 está tentando colocar em dia essas contas, esses buracos deixados lá do governo Bolsonaro. O governo Lula, lá no Lula 1, Lula 2, a Dilma, e agora do Lula 3, a responsabilidade do governo Lula é tão grande que irrita a gente que é de esquerda. A gente quer
é que não existisse esse arcabouço fiscal limitando os gastos públicos em 2,5%. A gente queria que os gastos públicos fossem do tamanho da necessidade dos mais pobres. O Brasil precisa alimentar o povo, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Do mundo. E o governo Lula está tentando diminuir isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas a reação do grande capital, vocês viram diante de ontem e hoje no Brasil. Vocês acabaram de ver. É por isso que eu digo nos vídeos que eu gravo, pessoal. O inimigo não é o Lula. Ele está lutando. Lutando. Olha a situação que o Lula está. Nós ainda temos até o dia 31 bolsonarista à frente do Banco Central. Nós temos um Congresso completamente contra as políticas públicas de aprofundamento de políticas que atendam os mais pobres. É um Congresso que defende o agronegócio, que defende a Faria Lima, que defende os donos da Globo, mas não defende o povo. Nós temos uma mídia, vocês acabaram de ver, a chamada mídia corporativa completamente contra o governo, exigindo que o governo corte no lombo do pobre. Então, olha a situação do governo Lula. Não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui passando pano. Vocês sabem que eu critico quando é preciso criticar. Mas numa situação dessa, eu não sou louco de não ver. Então, é nessas horas que o trabalhador e a trabalhadora, na minha opinião, eu estou colocando de forma muito calma, estou calmíssimo. É nessas horas, trabalhador e trabalhadora precisam enxergar quem é o inimigo do trabalhador. Quem é o inimigo da trabalhadora? Não é o governo Lula. Você pode até ter pessoas dentro do governo Lula que se dizem até de esquerda, que estão, em algum momento ou outro, apoiando algum tipo de medida neoliberal. Isso existe? Existe. Mas o governo em si, o Lula em si, e as pessoas que ele mais confiam, não estão defendendo políticas ou aprofundamento de políticas neoliberais. Isso é mentira, isso é jogar contra o governo que nós elegemos. Dito isso, nós vamos para o novo ponto. Agora vamos para o novo ponto. Vamos falar agora do Braga Neto. O Braga Neto é um grande golpista, general de 4 estrelas, foi preso no último dia 14. Claro, uma prisão SPA, lá no comando, em um desses comandos do Exército, lá no Rio de Janeiro. Está num quarto com ar-condicionado, banheiro próprio, come 4 vezes por dia, está tranquilaço. E pode até, segundo os analistas, tramar golpes. Porque o cara que comanda aquele quartel ali é um general também, só que de 3 estrelas. E o Braga Neto, o golpista Braga Neto, o criminoso Braga Neto, tem 4 estrelas. Eu não vou aqui, nesse pequeno comentário, falar novamente de como o Braga Neto participou da tentativa de golpe. Não vou, nós já falamos bastante sobre isso nas lives e nos vídeos. Quem vai falar sobre isso é a matéria que eu vou te mostrar. O Braga Neto mudou de advogado. Aí eu fico pensando, será que ele mudou de advogado porque o outro não queria que ele delatasse? Ou é o contrário? Qual é a situação do Braga Neto hoje? O que a gente sabe, pelo que a gente falou no dia de ontem, baseado nas notícias, é de que o Braga Neto foi praticamente jogado ao mar pelo Exército Brasileiro. Praticamente. Ninguém criticou. Gilbert, o Hamilton Mourão criticou. Hamilton Mourão é um inútil. Inútil. Completamente inútil. Não vale, a palavra do Hamilton Mourão, gente, não vale nada. Tirando o Hamilton Mourão, quem criticou? O Bolsonaro, Gilbert. Bolsonaro é outro inútil. Cita aí um terceiro que criticou. O Silas Malafaia. Pelo amor de Deus, gente.
Vamos falar de coisa séria. Então, o Exército em si e até as Forças Armadas, que inclui as outras duas forças, ninguém disse nada. Jogaram o cara ao mar. Então, se o Walter Braga Neto está se vendo abandonado e está mudando de advogado, eu não vou dizer aqui que ele vai delatar, eu não vou afirmar nada. Mas o Braga Neto sabe tudo. Em 60 dias, o Lula derrotou o Bolsonaro no dia 30 de outubro. Então tem 30 dias de novembro, 30 dias de dezembro. Em 60 dias depois da derrota do Bolsonaro, o Braga Neto esteve no Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro estava debaixo da cama, tramando o golpe, 44 ocasiões. Em 44 ocasiões, o Walter Braga Neto. Eu mostrei para vocês aqui uma dessas visitas que ele fez, gravado pela horda bolsonarista, a horda chorando e pedindo para ele dar golpe. E ele disse, tenham calma, vamos saber esperar, vai chegar a hora, mais ou menos assim as palavras dele. A imprensa, os jornalistas, lá no curralzinho, no cercadinho, pedindo para falar com ele, não vou falar com a imprensa não, e falando ali com a horda bolsonarista, tranquilizando ou tentando tranquilizar a horda bolsonarista. Walter Braga Neto. Então tá aqui a matéria, né? Olha aqui, ó. Dê o gostei, compartilhe, tá? Te agradeço de todo o coração. Braga Neto contrata advogado que defendeu Zé Disseu e Léo Pinheiro, do triplex do Lula. Olha aqui, ó. O general e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, preso no último sábado 14, por obstrução de justiça no caso da tentativa de golpe de Estado pelo alto escalão do bolsonarismo em 22, mudou sua equipe de defesa. Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o vice na chapa de Bolsonaro em 22 abandonou o serviço de Luiz Prata, que estava ao seu lado desde novembro de 24, quando foi indiciado pela Polícia Federal. O homem que foi delatado por supostamente enviar dinheiro para os kits pretos que tramavam pela morte de Lula, Alckmin Moraes, trocou de advogado. Seu defensor será José Luiz Oliveira Lima, o advogado criminalista que defendeu José Disseu no caso do Mensalão em 2005 e que esteve ao lado de Léo Pinheiro, executivo da OAS, durante a Lava Jato. Então tá aí a notícia, Braga Neto contrata advogado que defendeu Zé Disseu e Léo Pinheiro do triplex do Lula. Beleza? Então essa é uma das notícias. Agora, nós prometemos um vídeo lá da Câmara Municipal de São Paulo, nós vamos mostrar dois vídeos. Um da Luna Zaratini e outro da Sâmia Bonfim. É o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, fazendo as suas maldades contra os servidores, contra os trabalhadores do município de São Paulo. Primeiro vamos colocar a Luna Zaratini, tá? Luna Zaratini primeiro, depois a Sâmia. A vereadora Luna Zaratini vota não em defesa dos professores e da educação. A gente está vendo uma prática reiterada dessa prefeitura. Os famosos jabutis. Ulisses Guimarães falou a seguinte frase: jabuti não sobe em árvore. Se está lá, ou foi por enchente, ou foi por mão de gente. E a gente sabe, a mão que está colocando aqui nesse projeto é da prefeitura do Ricardo Nunes. Esse projeto que chegou de última hora, sem diálogo com a população. A mão do prefeito Ricardo Nunes que está retirando direitos dos servidores. Essa prefeitura que privatiza, que precariza e que piora a vida do povo. Hoje, às 16 horas, o prefeito vai se encontrar com fundações de ensino privado. Por que não se encontra com os sindicatos, com os professores, com os servidores também para conversar? E novamente vou usar o espaço aqui da tribuna para trazer alguns pontos muito graves. Primeiro, hoje são 2 anos de contratação dos professores. Eles querem prolongar por 4, por 5 anos. Isso significa
significa precarizar a educação, significa que não teremos concurso público. Eles querem acabar com o concurso público na nossa cidade. Outra coisa, esse projeto diz que um diretor vai poder definir a atribuição de classe, de aulas, sem respeitar a classificação de pontuação, sem respeitar a antiguidade em relação aos readaptados, gente. Quem são os readaptados? É preciso que a gente fale aqui. Professores, professoras que têm problemas de saúde mental, saúde física, por conta de condições de trabalho precarizadas. Professores e professoras lutadores que estão no chão das escolas. Os readaptados vão sofrer, porque agora pode colocar os readaptados em qualquer lugar, sendo que a gente sabe que é preciso que eles estejam na escola de lotação. Isso é mais uma penalização para quem já está sofrendo. A gente também tem o GEIF, que é a Jornada Especial Integral de Formação, que agora, se ficar 30 dias afastados, vai perder o GEIF, vai direto para a jornada básica, vai perder essa bonificação que é de estudo, de formação. Então não adianta a Prefeitura de São Paulo falar que é fake news. Nós aqui vamos resistir, nós aqui vamos falar, e nós queremos que esse projeto seja retirado de pauta, que a Prefeitura desça lá do edifício Matarazzo para conversar com as pessoas, para conversar com os sindicatos, para conversar com os professores. Vereadora Lu. Então tá aí, é uma luta danada. É uma mudança, gente, radical na educação do município de São Paulo. Os professores que já estão sofrendo, as professoras vão sofrer, inclusive, perda salarial. E está aqui a Sâmia Bonfim falando da mesma coisa, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quer atacar servidores e professores municipais nesse final de 2024, retirando a GEIF, alterando o estatuto dos servidores e realizando uma série de ataques contra as categorias. Atenção, a Câmara Municipal de São Paulo está votando um ataque contra os servidores, contra os professores de São Paulo, a mando de Ricardo Nunes. Por exemplo, querem tirar o GEIF de professores. Querem impedir que os professores tenham autonomia da escolha das suas salas, das suas turmas, que muitas vezes precisam de mais de uma escola diante da precarização das suas relações de trabalho, passando essa atribuição para os diretores e não mais para os professores. Quer utilizar o Estatuto do Servidor Municipal para punir esses servidores, transferindo eles de secretarias e de regiões, por exemplo. Além disso, quer impedir que os professores adaptados possam voltar para o seu local anterior de trabalho. Junto com esse pacote de ataques aos servidores, também querem entregar, privatizar boa parte dos serviços de cultura, de lazer, ciclofaixas, ciclovias na cidade de São Paulo. É o pacotão do Ricardo Nunes na véspera de Natal, madrugada adentro, depois que se reelegeu, enganando a população, agora vem o pacote de maldades. Aqueles que puderem se mobilizar, se organizar para estarem juntos, a bancada do PSOL, a nossa vereadora Luana, hoje na Câmara Municipal, é muito importante. Toda a solidariedade aos servidores, seguimos juntos na luta contra os desmandos do Ricardo Nunes. Então tá aí, a situação em São Paulo realmente muito complicada. É um presente de Natal do Ricardo Nunes, recém-eleito, né? Reeleito. Um presente de Natal aos professores e professoras. Agora, para a gente terminar, o tema que deu título à nossa live, ao nosso programa TVRC News. Agora vai! PGR tem data para denunciar Bolsonaro. Então, primeiro o vídeo, depois a matéria. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. O Paulo Gonet, procurador-geral da República, já comunicou aos integrantes da equipe dele que ele vai trabalhar em janeiro, que é aí o período do recesso do Judiciário, até dia 6 de janeiro, e também das férias coletivas dos ministros, que se estendem até o final do mês. Ele vai continuar, junto com sua equipe, analisando o inquérito do golpe no mês de janeiro. Lembrando que ele tem um grupo ali que trabalha nos atos antidemocráticos, esse grupo agora formado por pessoas de confiança dele, porque é um grupo herdado da gestão anterior do ex-procurador-geral Augusto Aras, e esse grupo vai continuar auxiliando em janeiro na análise desse caso. Então, tá aí um vídeo, vou mostrar a matéria, e nós falamos mais cedo, no Brasil ao Vivo, eu, vocês e Luiz Portinho, que tanto o Paulo Gonet e a equipe dele, como
o Alexandre de Moraes no Supremo não vão entrar de recesso. Não vão. Eles vão continuar ali, aguardando e trabalhando em cima das mais de 844 páginas que a Polícia Federal montou num relatório robusto, recheados de provas que mostram que Bolsonaro foi o cabeça da tentativa de golpe de Estado para destruir a democracia e implantar uma ditadura no Brasil com Bolsonaro à frente. É claro que esse projeto golpista tinha também vários militares oficiais da ativa e da reserva, como nós já falamos nesse canal diversas vezes. E está aqui a matéria. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a matéria. Agora vai. PGR já tem data para denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe. Após uma longa investigação que resultou num relatório farto em provas de 884 páginas e do indiciamento pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República finalmente apresentará a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tornará réu na ação na qual é acusado de ter liderado uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder no final de 22. Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, deve denunciar o ex-ocupante do Palácio do Planalto em janeiro agora. Essa é a data, conforme noticia a rede de televisão CNN Brasil. Tanto Gonet quanto o ministro Alexandre de Moraes devem abrir mão do período de recesso a que tem direito, assim como o Judiciário e o Ministério Público como um todo, para acelerar o processo e levar o quanto antes Bolsonaro ao banco dos réus. A avaliação é de que a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro, e que foi vice na chapa derrotada por Lula nas urnas, é um episódio que pesará para que o processo ande com mais celeridade, sobretudo porque há outras pessoas detidas entre os 40 indiciados, além de outros personagens que ainda são investigados e que devem ser acrescentados como suspeitos no inquérito. Então está aí, em janeiro agora, segundo a matéria, Gonet vai denunciar Bolsonaro. E já é muito tarde, né, gente? É claro que o tempo da justiça é outro, o tempo político é outro, o nosso tempo de militante é outro. A gente queria para ontem. Para ontem. Mas a justiça brasileira parece, segundo o que a gente está vendo na imprensa agora, e essa matéria mostrou para nós, é que se Paulo Gonet vai ficar durante o recesso todo e as férias de janeiro em cima desse documento, é porque ele vai agora em janeiro denunciar o Bolsonaro e o Bolsonaro entra como réu, vai sentar no banco dos réus e o Supremo começa em fevereiro a julgá-lo. Esperamos que até junho tudo seja concluído e Bolsonaro vá para a cadeia. Ele e todos os golpistas, não importa se de 3 estrelas, 4 estrelas, se é da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, se é do agronegócio, porque os criminosos do agronegócio que financiaram a tentativa de golpe serão encontrados, identificados e punidos. Na hora que sair os nomes, o nosso canal vai ser um dos primeiros a vir aqui, ao vivo, mostrar a foto, a cara deles, tá certo? Que financiaram a tentativa de golpe. Não vamos esquecer, eu já mostrei para vocês aqui diversas vezes, aliás, falei para vocês, mostrei no ano passado, ou no começo do ano. O site Metrópolis fez uma matéria muito importante no final do no final do ano de 22, quando a mansão que foi alugada para ser o QG da tentativa de reeleição de Bolsonaro, mesmo com a derrota do Bolsonaro, a casa não foi entregue, a mansão não foi entregue. Para quê? Para que Braga Neto ficasse dentro dela durante 2 meses, fazendo reuniões golpistas. E o site Metrópolis mostrou isso. Carrões, aquelas caminhonetes do agronegócio com adesivo do Bolsonaro, chegando lá para se encontrar com o Walter Braga Neto. Está lá no site Metrópolis, não sou eu que estou criando isso. Não é história da minha cabeça.
jornalistas profissionais que fizeram a matéria. Beleza? Quero agradecer a cada um e cada uma pelo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue nos apoiando. Apresente o canal para teus amigos e amigas. É fundamental o apoio de vocês. Eu vou agora preparar a live de amanhã. Eu, a Michelle e a Amanda, esperamos vocês, trabalhadoras e trabalhadores. Amanhã, quinta-feira, dia 19, 6 horas da manhã. Bom dia, TVRC. Um beijo no coração de vocês, obrigado e até mais.